está relatando. Porque está dizendo aqui que as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e ali fechou a porta. As que não estavam preparadas foram comprar o azeite. Quando voltaram, a porta já estava fechada. E agora, pastor? Agora só entra no reino dos céus, no reino de Deus, os que estão preparados. Então precisa se preparar. As igrejas em geral precisam preparar o povo para a volta de Jesus. Vem adiante. Está todo mundo preparado? Não está. Quer ver outra coisa importante? Foram poucos os que estavam preparados para entrar na terra de Canaã. Nem todos entraram na terra de Canaã. Amém, igreja? Amém. Nem todos entraram. Foi minoria. Nem a metade foi a minoria. Principalmente os que murmuravam, não entraram. Mas aqueles que seguiram o padrão de Deus, esses aí entraram. Aquela terra de Canaã. Aquela terra que emana leite e mel. E nós temos que nos preparar para também estar nessa terra boa, que é a vida eterna, que é a salvação. Se não tiver, meu querido, não vai. Não adianta. Hoje você vê muitas pessoas fora da igreja, distante da igreja. Talvez por palavra que algum pastor falou, magoou, talvez por causa de irmão, por causa de irmã, e assim por diante. Estão perdidas. Estão como as ovelhas sem pasto, vagando, procurando alimento, e não conseguem encontrar. Não conseguem. Porque o verdadeiro evangelho hoje precisa ser pregado, anunciado. Anunciar a volta de Cristo. Estou anunciando para você se preparar para a volta do Senhor. Amém? Para a volta de Cristo. Ou você quer ficar? Gostaria de ficar aqui? Ainda cantando a igreja Cristo levou, né? Ainda cantando a igreja Cristo levou. Ou fica, ou vai. Ou vai, ou fica. Se prepara. Busque mais ao Senhor. Como diz aqui, ó. Se dedique mais a Cristo. O seu maior tesouro. Olha aqui completo. O crente deve estar dedicado a Cristo como seu maior tesouro. Outra. O crente deve sempre estar em expectativa em todo momento da sua vida para a vida de Cristo. O crente deve sempre estar em expectativa em todo momento da sua vida para a vida de Jesus Cristo. Amém? Você tem que estar o quê? Na expectativa. O crente, igreja, deve estar também aguardando a pessoa de Cristo. Essas 10 virgens aqui foram, mas apenas 5 estavam aguardando realmente a pessoa, era o esposo, era o noivo. São poucas pessoas. Capítulo 25 ainda, no versículo 11, diz assim, Mateus ainda, tá? E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, respondendo, diz, em verdade vos digo, que vos não conheço. Olha só, aquelas 5 virgens que foram comprar azeite, a porta estava fechada. Significa que foi tarde demais. Então Jesus dá oportunidade hoje para as pessoas se renderem a Ele. Jesus dá oportunidade ainda hoje para aqueles que estão afastados voltarem para Ele. Aqueles que voltaram para o caminho dele, porque Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai em Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida.
Então precisa a pessoa se dedicar mais a Ele. O versículo 12 ele diz, ele respondendo disse, em verdade vos digo, que vos não conheço. Aí o versículo 13 fala a mesma coisa, no Marcos 13, nós acabamos de ver que é o 35. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora, isso, em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Então a gente precisa estar o quê? Na expectativa. O que precisa mais? Aguardar a pessoa de Cristo. Lucas capítulo 12. Lucas, logo nós começamos, depois de Mateus, você vai encontrar Lucas 12, depois de Mateus, lá na frente. Isso, você está aí, vai encontrar agora Lucas capítulo 12. Amém? Versículo 36 de Lucas, diz assim, capítulo 12, verso 36. Amém, querido? E vede, olha só, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Temos que ser semelhantes quando Ele houver de voltar. Amém? Glória a Deus. O que isso significa? Espera o seu Senhor. Essa palavra significa espera o seu Senhor. Nem todos esperam Jesus. Nem todos esperam o Senhor. Então hoje precisamos de uma qualificação para que o povo de Deus, os escolhidos dele, as igrejas, pregassem realmente a verdadeira palavra. Pregassem o verdadeiro evangelho. Anunciai as boas novas. Ensinai o povo a andar nos caminhos do Senhor. Ensinar a Deus? Não. Ensinar o povo de Deus. Amém, igreja? Ensinar o povo de Deus a andar nos seus caminhos. Porque o que diz aqui para mim e para você ainda? Diz assim, aqueles que se dedicam a Cristo, aqueles que estão esperando a pessoa de Cristo, aqueles que estão na expectativa, existe uma bênção especial da presença de Deus, dos cuidados de Deus, dos cuidados de Cristo, reservado para aqueles e para aquelas durante a volta do seu Senhor. Tem uma bênção especial para vocês aí, reservada, da presença de Deus, dos cuidados de Deus. Amém? Mas é se você perseverar. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem não perseverar, infelizmente, perdeu a bênção de Deus. Tem mais aqui. Isso por quê? Para que os que com fidelidade, amém, querida? Amém. Tudo bem? Foi, seu irmão mais velho passou aqui e falou comigo. Ela está em casa, amanhã ela não vai estar, não, amanhã ela vai com ele. Aí ela disse que hoje tem conversa amanhã. Tá certo, amém. Então, igreja, para os que de fidelidade esperam, vigiam, esses que esperam de fidelidade, vigiam durante o tempo da sua volta, durante a volta de Cristo, tá? E o tempo da sua ascensão para a vida ou para a sua vida. Onde é que está isso? Capítulo 12 de Lucas, versos 40. Vamos lá no verso 40 agora, que diz assim, Lucas 12, 40. Portanto, estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Jesus vai vir uma hora que ninguém está imaginando. Vai ser, lembra de Sodoma e Gomorra? Sim. Pois é. Lá no Instagram teve uma pessoa que falou para mim, um homem falou para mim, que Deus vai punir com fogo. Pensei que Deus era misericordioso. Eu respondi para ele é misericordioso para quem deixa o pecado. Exatamente. Aí ele veio dizer que fizeram lavagem cerebral, amigo, lavagem pelo sangue do Cordeiro, pelo fogo do céu. Não foi para o pastor, que fez lavagem aqui não. A lavagem cerebral está na cabeça dessas pessoas que não creem em Cristo.
A lavagem cerebral está na cabeça delas. Porque acredita na mentira. Quem é o pai da mentira? Diabo. É o capeta, o Satanás, o diabo. Ele é o pai da mentira que engana a todos. E muitos estão iludidos com a mentira dele. Muitos estão iludidos com Estão religião, perdidos. né? Pois é. Para nós que somos de Cristo, não. Temos a mente, a sabedoria e a visão aberta. Aleluia! Visão aberta para os céus, né? Tá? Não para o pecado, porque Não, eles chamam que pra a Deus, gente tem. aberto para as Eles coisas de falam para a gente abrir a mente, mas abrir a mente para o pecado. Deus. Obviamente para as coisas de Mas Deus. para a né? coisa de Deus, eles fecham a mente, né? Para as coisas de Deus. Amém? Amém. Então, os servos de Deus também devem estar espiritualmente preparados. Para quê? Preparados em obediência. Ó, o servo de Deus deve também estar espiritualmente preparados em obediência. Você tem que estar preparada espiritualmente também em obedecer a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Ah? Chegou enquanto que hoje no ministério, eu não vou falar o nome que é ética, não posso falar, é uma falta de ética falar o nome da pessoa e também no ministério. Ela estava passando de manhã e ela viu eu ministrando essa palavra, voltou. Ela disse assim: eu vou entrar. Eu falei: pode entrar, seja bem-vinda. Ela sentou, justamente onde o São Cleto está sentado ali e o pessoal aqui mais na frente. Aí quando eu terminei a palavra, ela disse assim: estava precisando ver essa palavra. Ela foi levar a máquina para a costura ali para ajeitar, deixou a máquina e voltou. Por causa da pregação, a mesma pregação. Ela voltou e disse: pregação que o senhor, pastor, está pregando aí, precisa muitas igrejas fazer exatamente como o senhor está dizendo, principalmente a minha, não vou falar o nome. Principalmente a igreja que eu congrego. Você vê como que Deus faz, né? Estava passando, voltou e veio ouvir a palavra. Então, a palavra, igreja, quando ela é verdadeira, ela mexe no coração e no íntimo da pessoa. Passando aí na frente da igreja, voltou para ouvir a palavra. A palavra entra no ouvido, vai lá para o coração da pessoa. A pessoa não resiste. Né? Então, é o que está precisando mesmo. Vocês estão preparados para a volta de Cristo? Todos aqui estão preparados? Não estão. Não estão. E eu estou preparado? Preciso me preparar mais. A gente precisa se preparar. Porque se Cristo voltar, vai ficar uma grande parte do povo da terra. Uma grande parte das pessoas não virão. Vão ser igual as 5 virgens loucas. Ficarão para trás. Então a gente tem que se preparar. A gente tem que ter isso aqui, ó. A gente precisa estar preparados espiritualmente em obediência. Obediência a quem? A Deus e a sua palavra. Amém, igreja? Diz aqui também: está também ele vigilante. Está ele vigilante, pronto para a volta do Senhor. Amém, igreja? A qualquer momento. Não viver descuidado. O crente não pode viver o quê? Descuidado. Ah, pastor, mas não pode. Sabe aquele crente Raimundo? Não sou eu, tá? Aquele pé na igreja e outro no mundo. Vigiar. Sabe aquele crente que uma hora está na igreja e outra hora está lá fora, outra hora está na fora, outra hora está no mundo, na igreja? Hora está na igreja, hora está na balada, hora está na então, boate. É esse tipo de pessoas. É por isso que eu admiro João Batista, sabe, igreja? Eu admiro a pregação de João Batista. Não tinha medo de pregar. Não tinha medo de falar. João Batista debatia com os fariseus, saduceus e escribas. Jesus também debatia com eles. Aliás, eles que debatiam com Jesus, né? Eles que debatiam com Jesus. Mas Jesus sempre andou na obediência ao Pai. Não afastar-se do caminho do Senhor. É o que eu falei. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. É se afastando do caminho do Senhor. Só que quando essa pessoa se afasta do caminho do Senhor,
ela vai precisar de quem? Do Senhor. Ela vai voltar correndo, porque ela sabe que Deus o ajuda, que Deus vai ajudá-la. Então ela não pode de maneira nenhuma se afastar do caminho do Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Andar sempre no seu caminho, andar sempre no caminho de Deus. Amém, queridos? Vamos voltar lá em Mateus, capítulo 25. Vamos lá de novo. Mateus 25. Venha comigo, vou ler o versículo 7. Que diz aqui, andar sempre no seu caminho. Vamos ler o versículo 6 e o 7, fica melhor de entender. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem um esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O crente deve andar preparado. O cristão deve andar preparado. E se eu não estiver preparado? Quando Jesus voltar? Fica lá de fora. Ficar por fora, né, Márcio? Fica lá de fora. Quem está preparado entra. Quem não está, não entra. Assim como quem entrou, pastor? Não. Por que elas não entraram, pastor? Porque não estavam preparadas. Não tinham azeite para permanecer a duração daquelas bodas. Então, nós, nessa nossa caminhada, precisamos estar preparados espiritualmente até a volta de Cristo. E outra coisa, você tem que tem que se preparar todos os dias. Chegou o outro dia, tem que começar a se preparar. Você não vai se preparar somente no dia da pregação, da ministração da palavra, mas é todo dia. Amém? Todo dia. Porque precisamos estar checando o nosso óleo. Que óleo? O óleo do Espírito Santo. Se todo dia você tem que checar, será que eu estou cheio do Espírito Santo? Ou será que eu estou vazio? Será que eu estou cheio de Deus? Ou será que eu estou vazio? E agora? Como é que fica a nossa vida? O azeite, aqui na Bíblia, ele representa o Espírito Santo de Deus. Faltou o Espírito Santo de Deus na tua vida, acabou-se. Você vai andar apagado. Você vai andar apagado. Porque o azeite, o Espírito Santo de Deus, apagou. E aí eu vou dizer para você, como eu falei pela manhã, que até essa irmã gostou. Muitos já estão com o Espírito Santo de Deus apagado na sua vida. Muitos já estão com o Espírito Santo de Deus apagados. Você vê tanto crente na igreja frio. Não vê aqueles crentes mais vigorosos. Às vezes vai para a igreja, escuta a palavra, volta da mesma forma que entrou ou que chegou na igreja. Volta frio, gelado. Existia uma igreja chamada Filadélfia. Pense numa igreja que andava na palavra de Deus. Era ou não é? Andava. Os crentes daquela igreja eram poucos, como está aqui hoje, poucos, mas era crente fervoroso. Já outras igrejas que tinham era igreja fria, sem Deus. E você pensa que não tem hoje assim igrejas assim? Tem. Fria, você entra e sai mais gelado do que você entrou. Porque precisa esquentar-se na palavra de Deus. Precisa aquecer-se na palavra do Senhor. Por isso que ele fala, andar sempre no caminho do Senhor,
para receber a bênção do Senhor em sua vida. Sabe o que você tem que fazer? Andar sempre no caminho do Senhor para receber a bênção do Senhor na sua vida. Qual é a bênção? A salvação. A salvação. Aí você vai herdar a sua salvação se você não se afastar do caminho do Senhor. Se você continuar sendo fiel, obediente, olha só, andar na expectativa, andar vigilante, tudo isso aqui, estar sempre com os cuidados, andar nos cuidados de Deus, andar com fidelidade, estar preparado espiritualmente, obediência também, não viver descuidado também, você herdará a sua salvação. Amém, queridos? Herdará a sua salvação. Então, se prepare. Vamos também nos preparar para que quando Jesus voltar, possamos entrar com Ele no reino do céu. Para não ficar aqui. Para não viver. Porque na realidade, igreja, isso aqui é uma passagem. A tua vida aqui é uma passagem. A nossa vida aqui é uma passagem. É um conhecimento das coisas terrenas. Porque as coisas espirituais você ainda não conhece. Mas você irá conhecer. É verdade. Nós conhecemos as coisas terrenas. Mas as espirituais ainda não conhecemos. Mas precisamos conhecer. Amém? Glória a Deus. Para encerrar, busque o reino de Deus e a sua justiça e viva na presença do Senhor. Busque o reino de Deus, a sua justiça e viva na presença do Senhor. Então nós temos que viver na presença de Deus. Se quisermos, como diz a palavra, entrar para o reino de Deus, precisamos buscar primeiramente Ele. Precisamos buscar primeiramente Ele, para depois as outras coisas serão acrescentadas na minha, na tua e na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pode colocar de pé, em nome de Jesus.